amiguinhos, tudo bom? Amigos, hoje eu vou resolver com vocês aqui uma questão de, várias questões de energia. Esse é o assunto preferido da vida do Coltec. Eu estava dando uma avaliada aqui no nosso conteúdo, só para você ter uma ideia, o tanto que o Coltec venera esse assunto. Só para vocês terem uma ideia, né, do que o Coltec, do que é uma coisa, se a pessoa falar, amo o assunto. Ó, Coltec 2023, Caio. Presta atenção. Coltec 2022, vai olhando aqui em cima, nesse cantinho, ó. Coltec 2021, Coltec 2020. Aí aqui, ó, Coltec 2019. Aqui, né, a gente colocou algumas mais parecidas do CEDAF, do Cefet-MG, Cefet-MG, Cefet também. Cefet de novo, certo? Aqui, ó, Coltec 2018, Coltec 2017, 2016, 2015, tá vendo? 2014, o Coltec ama esse assunto. Então, e eu gosto muito desse assunto também por causa do seguinte, vocês viram ali, né, todas as provas têm uma questão desse assunto de conservação de energia, de transformação de energia, e porque ele é um assunto relativamente fácil de você pegar. Não é aquela matéria de física que você toma antipatia dela, tá bom? Então, por isso, eu até sugiro, e no nosso curso, ele é o capítulo que vai ser dado primeiro. Por quê? Porque é um assunto mais de boa, mais relax, você consegue entender bem, para passar para frente e até te ajudar um pouquinho na cinemática. Porque, por exemplo, quando você faz lançamentos verticais, dependendo da situação, você pode utilizar o princípio da conservação de energia, né? E não precisar usar, por exemplo, a equação de Torricelli, entre outras coisas um pouco mais chatinhas, digamos assim, da física, né? E na escola, gente, eu não sei porque eu não entendo, mas a gente começa estudando cinemática primeiro, não é? Então, assim, eu não sei qual que é a lógica da gente estudar uma matéria que é cinemática, que tem que ter um conhecimento mais aprofundado de matemática, do que, por exemplo, energia, que é uma matéria mais tranquila, né? Então, isso pelo que eu lembro também. É claro que às vezes as escolas podem mudar a grade, se mudou, se você estudou energia primeiro, eu sou mais a favor disso, tá? Mas, enfim, é isso. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a física foi Deus vê tudo, né? Distância, velocidade vezes tempo, e aí as fórmulas vão vindo, vai vindo aquele estudo de função e tal, e talvez você não esteja tão preparado matematicamente assim para entender, né, as funções de primeiro e de segundo grau que geralmente caem no estudo da cinemática. Beleza? Então, vamos começar por energia. Se você está começando a estudar física, e esse é um conselho que eu te dou, certo? Dos assuntos assim que eu acho mais tranquilo, energia e termologia. Porque aí você vai adquirindo anticorpos, vai criando uma intimidade maior com a matéria e vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, bora lá para essa aula. Vou resolver aqui algumas questões com vocês desse assunto. Um menino está em uma sala com uma pequena porção de massa de modelar parada em sua mão. Ele joga a massa para cima e observa que ela sobe na vertical, atinge o teto da sala e fica grudada nele. Levando-se em conta as transformações de energia envolvidas na situação relatada acima, é incorreto afirmar que, durante o processo, há transformação de energia. Então, a gente vai ver o que não é certo, tá bom? Existe a transformação de energia cinética em potencial gravitacional? Sim, né? Porque ela está na mão do guri e ele joga ela para cima com uma velocidade, certo? Então, a bolinha está aqui e aqui está o teto, né? Ele lança ela para cima aqui, ó, com uma velocidade inicial. Ela tem uma massa e uma velocidade inicial. Então, ela vai totalmente com cinética aqui no início do movimento. À medida que ela vai subindo, a energia cinética vai se transformando em potencial, até que chega aqui, né, no teto, e aí ela fica sendo aqui, tendo, né, apenas energia potencial, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura que ela se encontra, certo? Então, é isso. Potencial gravitacional em energia cinética? Não. Por que que não? Porque só ia ser a gravitacional transformando em cinética se a bolinha caísse de volta, né? E como ela ficou parada no teto, então não aconteceu isso, ou seja, essa é incorreta, e é exatamente o que a gente quer, né? A gente quer a incorreta, então a letra B. Potencial química em energia cinética? Sim, porque o que está lá no seu músculo, que vai impulsionar você a jogar essa bolinha para cima, é sua energia química, né? E aí ela transforma na energia do movimento da bolinha. Então, energia química em cinética, verdade, tá? E energia química em potencial? Sim, porque se transformou energia química em cinética e depois em potencial, automaticamente ela está transformando também em potencial gravitacional, né? Portanto, como ele quer a incorreta aqui é a letra B. O carrinho de corda mostrado na figura em questão
é um brinquedo antigo que não utiliza pilhas ou baterias nem possui motores elétricos. Nesse tipo de brinquedo, há uma pequena chave que precisa ser girada várias vezes antes do carrinho ser solto e começar a andar pelo chão. O ato de girar essa chave é normalmente descrito como o ato de dar corda ao carrinho, né? Ao se mover pelo chão, o carrinho utiliza parte da energia a ele transferida pela pessoa que girou a chave e deu corda ao carrinho. É como se tivesse uma molinha lá dentro desse carrinho, né? Que aí a pessoa vai girando e comprime a mola. Aí quando você solta essa mola, vai descomprimindo, ela vai gastando essa energia que você deu para ela, e aí o carrinho vai andando. Né? Com base na situação descrita, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto a seguir. Enquanto giramos a chave para dar corda ao carrinho, promovemos o armazenamento de que tipo de energia? Olha só, é a energia que ele está armazenando, tá? Cuidado. Você está tirando do seu corpo uma energia química, mas ele vai armazenar lá essa energia em forma de energia elástica. Certo? Por quê? Porque está lá dentro ainda do negócio, dentro da corda, né? Dentro da mola que tem lá dentro. Okay? Depois, quando soltamos o carrinho pelo chão, a transformação de energia elástica, que é essa que estava lá, em energia cinética, que é a energia do movimento. Né? Então, a alternativa correta aqui é esta, ok? Olha só para vocês verem. Essa aqui, a primeira e a segunda, tem que ser o mesmo tipo de energia, porque ele fala assim, a gente promove o armazenamento de uma energia X. Aí o que acontece quando você solta é que essa energia X, ou seja, a primeira e a segunda são do mesmo tipo. Então, mesmo que você não tivesse entendido direito quais são as energias, primeiro, você ia ter que eliminar todas as que são diferentes da primeira e da segunda, certo? Então, a letra C também ia ser eliminada. Ok? E aí você ia ficar pelo menos entre a B e a C. Agora, por que não é química? Porque o carrinho ele não armazena a energia química. A energia química é do seu corpo para poder fazer a compressão dessa mola. Né? Então, a energia que você está dando ao carrinho é a energia elástica que vai comprimir essa mola. Né? Você usa a sua energia química para ele armazenar a energia potencial elástica. Certinho? Então, aqui a resposta da letra B. Né? Veja que, na pior das hipóteses, você ia ficar entre duas. A temperatura dos órgãos vitais do corpo humano de uma pessoa saudável é mantida dentro de um intervalo entre 36,1 e 37,2 graus Celsius. Assim, quando essa pessoa está sentada, em repouso, assistindo a TV, ou quando ela pratica algum esporte aeróbico, como jogar bola ou simplesmente correr, há processos fisiológicos que não permitem uma alteração apreciável de temperatura em seus órgãos internos. Considere que, nas atividades citadas como exemplo, a temperatura do ambiente seja menor do que 30 graus Celsius. Nessas condições, é correto afirmar que a temperatura do corpo se mantém dentro do intervalo mencionado, por quê? Então, ele quer a correta. Letra A. Assistindo TV, a atividade do corpo é muito pequena e, assim, não há transferência de energia térmica para a vizinhança. Está errado. Por causa do seguinte, se a vizinhança, que é o ambiente externo, está a 30 graus e o seu corpo está ali na faixa de 36 a 37, como o seu corpo está com maior temperatura, ele vai sim transferir um pouco de energia térmica, tá? Então, essa aqui está errada. Letra B. Assistindo a TV, a quantidade de energia que recebemos no ambiente é maior do que a quantidade que transferimos a ele. Também não, porque nós estamos com uma temperatura mais elevada. Então, somos nós que transferimos um pouquinho de energia para o ambiente, tá? E não o contrário. Letra C. Praticando esportes, a quantidade de energia térmica transferida para a vizinhança é maior do que quando estamos em repouso. Sim, porque a nossa temperatura aumenta, então a gente transfere mais energia, né? É meio óbvio isso aqui, né? Então, correta, letra C. E letra D. Praticando esportes, transferimos ao ambiente uma maior quantidade de energia cinética, aqui está o erro, do que quando estamos em repouso. A energia que a gente transfere ao ambiente não é cinética, é térmica, né, devido à temperatura. Então, por isso, é a letra C. A figura abaixo apresenta os objetos e processos envolvidos no funcionamento de uma usina hidrelétrica, nos quais podem ocorrer transformações de energia. Tá? Então, vamos só analisar essa figura. Nós temos aqui a água represada. Essa água, gente, ela está a uma altura, então ela tem uma energia potencial. O que acontece? Quando ela começa a cair, ela vai transformar essa energia potencial em cinética, certo? E quando ela chega no gerador, com uma alta velocidade, ela tem alta energia cinética, né? Ela transforma essa energia cinética em energia elétrica, que vai aqui para os cabos e tal, né?
Então, vamos ver o que ele pergunta. Assinale a alternativa que especifica em quais objetos ou processos ocorrem as seguintes transformações, respectivamente, da energia potencial da água em energia cinética. Como eu acabei de falar ali, ó, é a partir do momento que a água ela vai perdendo a altura, né? E aí ela vai ganhando velocidade. Então, isso vai acontecer aqui, ó, nos dutos, que ela vai perdendo essa energia potencial e transformando em cinética. Então, dutos é a primeira, né? Ou seja, só pode ser a letra C, né? E aonde a energia da água se transforma na energia elétrica, né? Justamente no gerador, né? Então, uma questãozinha bem fácil aí, certo? Por que não é na represa, né? Tipo lá em cima? Aqui, ela não está transformando ainda em energia cinética, ela está puramente potencial. Aqui ele quer que faça as transformações, né? Onde que está acontecendo essas transformações? Entenderam? Então, por isso que não pode ser na represa, ó. E olha essa evaporação da água, né? Nada a ver, certo? A torre de transmissão, ela não transforma a energia elétrica, ela transmite a energia elétrica, né? E gerador e chuva na cabeceira dos rios, também nada a ver, né? Então, essa daí bem tranquila mesmo. Uma usina hidrelétrica usa água para produzir energia elétrica. Esse processo se inicia a partir da queda da água, a uma altura H, certo? Em uma tubulação que se dirige à turbina do gerador, como mostrado na ilustração a seguir. Nesse processo, ocorrem várias transformações de energia. Assinale aquela que apresenta a ordem correta. Gente, olha essa questão. E a questão que a gente acabou de fazer, né? Do Coltec também, só que essa em 2017, aquela lá em 2015, né? Então, é por isso que você tem que estudar por questões antigas das provas, né? Porque uma vai te ajudar a fazer a outra entender melhor o mecanismo da matéria, como que é cobrado, tá? Então, inicialmente aqui, ó, a gente tem a energia potencial transformando na energia cinética, que é devido ao movimento, né, da água, a velocidade que a água vai adquirindo. Então, começa com gravitacional, depois vai para a cinética. Quando chega aqui nas turbinas do gerador, ela é transformada em elétrica. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra C, né? Bem tranquila, depois, principalmente que a gente viu a outra. As placas de sinalização nas rodovias costumam mostrar valores de limite de velocidade diferentes para caminhões e ônibus e para carros e motocicletas. Por exemplo, 90 km por hora para veículos pesados e 100 km por hora para veículos leves. Dentre as alternativas abaixo, existem diversas justificativas para a existência desse tipo de placa. Identifique a alternativa que, do ponto de vista da ciência, representa uma justificativa incorreta. A inércia de um carro e de um caminhão é exatamente a mesma, mas o caminhão, por ser maior, possui maior poder destrutivo no caso de sofrer uma colisão. Olha só, existem dois sentidos para a palavra inércia que você tem que entender. Inércia é uma característica física, uma lei física do corpo permanecer no estado em que ele estava, ou parado, se não houver nenhuma força resultante, né? Ou parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Não é dessa inércia que está falando aqui, que eles têm a mesma, tá? Ele está falando é da massa, porque inércia também é um sinônimo de massa, olha só. Massa é uma medida de inércia, ela mede a quantidade de matéria de um corpo. A massa é uma grandeza escalar e sua unidade medida é quilogramas, né? Então a gente pode pensar o seguinte, se te perguntarem assim, qual é a sua inércia? Está te perguntando a sua massa, é um sinônimo para a palavra massa. Então, o carro, ele tem menor inércia, porque ele é mais leve, ele é menos pesado, né? Ele tem menor massa. Então, a letra A é a incorreta. A gente quer a incorreta, então é ela, né? Mas vamos continuar lendo para a gente entender um pouco mais a teoria aqui. A maior resistência apresentada pelos caminhões para serem parados pode ser explicada pelo fato de que eles têm mais inércia do que o carro. Sim, certo? Eles têm mais inércia, eles têm mais massa. Então, você precisa de maior força para poder parar eles. Força de atrito ali no chão, né? É mais difícil parar o caminhão do que o carro, tá? Os caminhões, quando têm a mesma velocidade de um carro, provocam mais danos, claro. Por quê? Né? Porque eles possuem mais inércia, eles têm mais massa, são mais pesados, né? O carro é mais fácil de ser parado comparado ao caminhão, quando ambos têm a mesma velocidade, pois o carro possui menor energia cinética. Verdade, porque a energia cinética ela não é um meio de mv2? Então, olha só, um meio de mv2. Se Mzinho for a massa do carro e Mzão for a do caminhão, é claro que a massa do caminhão é maior, ele falou que a velocidade é igual, então o caminhão ele vai ter maior energia cinética. Ó.
um meio de emissão, que é a massa dele, velocidade ao quadrado, sendo V igual, né? Então, o carro, ele possui menor energia cinética, correta? Então, a letra A que é a incorreta, que é a que pede ali, né?